Fala galera, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje é para falar sobre alguns ciclos biogeoquímicos. Quem são eles, né? A gente já falou sobre o ciclo do nitrogênio, hoje nós vamos falar sobre o ciclo do oxigênio e o ciclo do carbono, tá? Bom, fiz meu esquema aqui, então de vez em quando eu vou olhar, porque eu não lembro tudo não, tá galera? Porque eu não quero deixar passar nada. Vamos falar agora sobre o ciclo do oxigênio. Qual que é a diferença da respiração pulmonar para a respiração celular? Isso aí. Gente, respiração pulmonar é essa aqui, ó. É bom, né? Nossa, como é bom respirar. Já a respiração celular é o processo de quebra de produção de energia que acontece dentro das nossas células. Essa troca gasosa, né, entre oxigênio e gás carbônico, ela tem a função de gerar energia para o nosso corpo. Não, né? Não, porque você falou que quem gera energia são os alimentos. Sim, os alimentos também, juntamente com o oxigênio. Dá para viver sem oxigênio? Não. Dá para viver sem alimentos? Também não. Então, os dois são responsáveis por gerar essa energia no nosso corpo, tá? De onde vem o oxigênio que a gente respira? De onde será que vem, né? Vem das plantas e das algas. Tem um outro ser vivo também chamado cianobactéria, que também produz, né, o oxigênio através de um processo chamado fotossíntese. Turma, organismos fotossintetizantes, que são aqueles que fazem fotossíntese, né? Eles, o que eles fazem? Pegam ali a energia solar juntamente com o gás carbônico presente na atmosfera, né? E transforma isso em glicose e de quebra dá pra gente o oxigênio de graça. Olha aí que maravilha, né? Olha como é importante. Quem produz o oxigênio então? Plantas e algas. Mas e aí, quem que utiliza o oxigênio? Só os seres vivos, tá tudo certo. Não, não é só os seres vivos, né? Não são só os seres vivos. Nós, seres vivos, utilizamos. A decomposição dos seres vivos precisa de oxigênio. Não tem como um ser vivo se decompor sem oxigênio. Até porque, né, se não tivesse oxigênio, eu acho que ninguém ia se desmanchar, não ocorreria nada. Então, assim, para que ocorra a decomposição, um dos elementos importantes é o oxigênio, tá? Na combustão também é importante. O que é a combustão? É a queima de um combustível. Pode ser fóssil ou não, tá? Então, o fato de pegar fogo, de eu conseguir fazer fogo, eu só consigo na presença de oxigênio, tá bem? Inclusive, se você anda de carro, moto, né? Isso só acontece porque lá dentro do motor desses automóveis, né? Caminhões, ônibus, enfim, seja lá o que for, existe uma queima de combustível lá na presença de oxigênio, tá? Se não fosse isso, não seria possível, ok? Outra coisa, os seres sintetizantes, então, são eles que reabastecem o oxigênio na nossa atmosfera. E olha só como eles são importantes, né? Então, quer dizer, eu tenho plantas e algas que vão liberar o oxigênio para nós, mas quem vai utilizar esse oxigênio são muito mais seres vivos ou processos do que, né, as plantas estão produzindo. Então, olha como é importante preservar a vida, preservar os ambientes naturais. Outra coisa interessante que eu coloquei aqui, que na água também existe oxigênio. E os peixes, como que eles se alimentam? Eles captam as partículas de oxigênio presentes na água. Por isso que a gente não pode pegar um aquário, colocar um peixinho lá, né? Não colocar nenhuma bombinha e deixar esse aquário por muito tempo ali, o peixinho ele acaba morrendo, porque o oxigênio presente ali na água, ele vai acabar. E o peixe, ele não respira água, né? Ele respira oxigênio também, tá? Bom, basicamente, o ciclo do oxigênio é isso. Agora, vamos falar sobre o ciclo do carbono. O ciclo do carbono, todo ser vivo ele apresenta um elemento químico, né, que é o carbono na composição do corpo. Então, olha, nosso corpo, o corpo de todos os seres vivos é formado por esse elemento químico. Porém, o carbono ele também se encontra na atmosfera, mas no formato de um gás, que nós conhecemos muito bem, que é o gás carbônico, tá? As plantas e as algas, que são organismos fotossintetizantes, repete aí, fotossintetizantes. É difícil repetir, né? Eles utilizam, só voltar,
Fotossintetizantes são organismos que fazem fotossíntese, só lembrando. Elas utilizam esse gás que eu falei para vocês, que é o gás carbônico, né, juntamente com a energia solar e a água, e faz a fotossíntese, e ela produz ali a glicose, né, para o corpo dela, daquele ser vivo, como fonte de energia. Nós não produzimos glicose, a gente precisa se alimentar até dessas plantas ou de outros animais. Gente, quem que libera o oxigênio quem que libera o gás carbônico na atmosfera? Bom, para começar, nós, né? Nós, seres humanos, quando a gente respira, né, o oxigênio, nós liberamos gás carbônico. Alguns processos de fermentação também liberam gás carbônico. Por exemplo, se a sua mãe fez aquele pão gostoso hoje, tá? E aí você tem que ter maior paciência. Eu não gosto de fazer pão porque eu não tenho paciência. Aí você tem que esperar crescer. O que é esse crescer? Esse crescer é liberar gases como gás carbônico. Então, a hora que o pão cresce, aí você fala, nossa, vamos pôr no forno. Aí sua mãe vai lá, amassa de novo. Aí você fala, não, que demora que tá esse negócio. É isso, tá? Então, alguns processos de fermentação também libera gás carbônico. A decomposição libera gás carbônico. Bom, para que a decomposição ocorra, eu preciso de oxigênio. Através do oxigênio ocorre a decomposição e libera gás carbônico. Combustão, como eu falei para vocês, através da queima dos combustíveis fósseis, materiais residuais. O que é material residual? Fezes. Gente, as fezes também liberam gás carbônico. A minha não, libera sim, libera, tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre que problema é esse que as fezes trazem para nós, né? Como assim? Bom, então vamos lá. Todas essas fontes de liberação, como a respiração, fermentação, decomposição, combustão e esses materiais residuais, vão se acumular na atmosfera, né? Então, olha quantas fontes liberando gás carbônico. Elas vão se acumular na atmosfera e quem que pega esse gás carbônico? As plantas e as algas. Mais uma vez, são elas, né, que vão retirar todo esse gás carbônico da atmosfera. E esse excesso de gás carbônico, ele causa desequilíbrios na natureza, no nosso ambiente, né? Tem como parar de respirar para não liberar gás carbônico? De jeito nenhum. Eu não vou tentar. Tem como a gente parar de fazer a decomposição? Não, todo dia os seres vivos morrem, né? Como que vai fazer? Vai viver eternamente? Quem dera. Também não sei se eu queria, não. Tem como parar de utilizar combustíveis fósseis? Tem como parar de utilizar gasolina, diesel? Não, gente. Ah, mas tem países que conseguem, que estão produzindo aí carros elétricos. Sim, tem países que conseguem, tem países que não conseguem. E isso afeta a vida de todo mundo. Imagina você ir de casa agora, acabou, você não vai usar carro mais. Você vai usar bicicleta, vai andar a pé, vai andar a cavalo. Imagina o impacto que causaria na sua vida. Imagina você que mora aí no Maria Rosa e tem que ir lá no Renata fazer compra. E aí tem que ir a família inteira para poder trazer essas compras no braço e tem que andar isso tudo. Imagina como muda a vida das pessoas. Mas calma, eu tenho certeza que em breve nós vamos ter tecnologia sim para mudar as coisas. Eu vivo falando isso para vocês, estudem, tá? Desenvolvam novas tecnologias. Os carros elétricos estão aí, mais pra frente nós vamos falar sobre isso também, tá? Bom, basicamente sobre o excesso de gás carbônico é isso, tá? E aí vai causar alguns problemas ambientais. Quais problemas são esses? A poluição do ar. O que é a poluição do ar? É a contaminação da atmosfera por gases, líquidos, sólidos, seja lá o que for, que pode contaminar a atmosfera e causar doenças no nosso organismo, no organismo de qualquer ser vivo, e até alterações no ambiente. Poluição atmosférica. Quem são os principais gases poluentes da atmosfera? Olha lá. Gás carbono, metano, monóxido de carbono, compostos de enxofre e óxidos de nitrogênio. Ih, sei nada, só sei o que é gás carbônico que você acabou de explicar. Turma, vamos lá. Fontes de poluição. Primeiro, desmatamento. Professora, você tá louca falar que desmatamento causa poluição? Como assim? Gente, presta atenção. Eu tenho aqui uma floresta.
A floresta, qual que é a função dela? Captar o gás carbônico na atmosfera. Se eu estou desmatando uma área inteira, eu estou deixando de retirar esse gás carbônico da atmosfera. Portanto, eu estou sim causando uma poluição. Dá um nozinho na cabeça, mas pensa bem para você ver. Né? As nossas árvores e as nossas florestas, elas não estão ali para captar esse gás, né, que é importante para elas, é uma fonte de alimentação. Então, quando você desmata uma área, você sim está causando a poluição do ambiente, tá? Outra fonte, erupções vulcânicas. Claro que aqui no Brasil, graças a Deus, nós não temos esse problema, né? As erupções vulcânicas, elas liberam poeira, compostos de enxofre e até mesmo gás carbônico. Turma, erupções vulcânicas são processos naturais do nosso planeta. Tá? Mas é claro que a gente vai tratar isso como um problema, porque infelizmente as pessoas começaram a viver nesses locais próximos a vulcões, enfim, não sei se eu faria isso. Você faria? Sei não. Enfim, infelizmente é um processo natural, erupções vulcânicas, vulcões, mas causam poluição no ambiente sim, tá? Outra coisa, automóveis, acabei de falar, automóveis, moto, caminhões, aviões, enfim, todo meio de transporte causa poluição no ambiente, tá? E o que eles liberam? Principalmente gás carbônico, principal. Indústrias, as indústrias tem um monte por aí que vai liberar gás carbônico. Aí você fala assim, não, mas daí é só parar. Por exemplo, quando foram construir a sua casa, ocorreu liberação de gás carbônico. Quer saber como? Bom, provavelmente a pessoa que foi construir utilizou equipamentos. Por exemplo, se você utiliza ferramentas, equipamentos que precisam de energia, você pode sim estar poluindo o ambiente também, tá? Então, tudo que nós fazemos na nossa casa emite gás carbônico. Não sei como que nós vamos fazer para parar, mas já quero que vocês saibam que mais no próximo, não sei se é a próxima apostila, nós vamos discutir muito a fundo isso, tá? Pecuária. Esse aqui eu queria falar para vocês, turma. Pecuária são aqueles grandes rebanhos, né, de gado. Gente, carne é muito bom, né? Lógico, adoro. Mas esses gados, o processo de digestão deles ali, né, ele gera um gás chamado metano. Então, o gás metano, ele é um gás tóxico, é um gás perigoso e é liberado assim em grandes quantidades na atmosfera. Eu não sei falar direitinho, por exemplo, você tem lá 2.000 cabeças de gado, acho que nem é assim, deve ser 10, não faço nem ideia, mas libera muitos gases na atmosfera. Tem como parar? Não. Você vai parar de comer carne? Eu não vou, não. Enfim, mas liberam gases, tá? E causam poluição. Decomposição, que eu falei pra vocês, que libera gás carbônico. Outra coisa, fertilizantes. Os fertilizantes liberam óxidos de nitrogênio e agrava também o efeito estufa. Já vou falar do efeito estufa. Fertilizante, dá pra parar de usar? Eu acredito que eu não sei a resposta. Por quê? Hoje nós temos produções de verduras, vegetais em grande escala, e se não fossem esses fertilizantes para acelerar o processo, né, para alimentar a todos, assim, eu não sei até que ponto é importante, eu não entendo dessa área, mas sim, fertilizantes liberam gases perigosos na atmosfera também. Agora, só para vocês saberem um pouquinho o que é o efeito estufa, né, eu vou dar um exemplo de um carro. Vocês já entraram dentro de um carro que ficou no sol, sei lá, 2, 3 horas. A hora que você entra, parece que tá mais quente dentro do carro do que fora. E parece que quando você olha, você vê umas ondinhas meio transparentes. Aquilo ali é a radiação. Então, o que é o efeito estufa? O efeito estufa, ele é um processo natural, importante para o nosso planeta, só que nós estamos agravando esse efeito. Então, o que é isso? Quando os raios solares batem no vidro do carro, a radiação entra e se os vidros estão todos fechados, ela fica lá dentro, a radiação não sai. Por isso que a hora que você entra dentro do carro, você já corre, abre as janelas para ver se aquilo passa, né? Aquela sensação que acontece ali dentro do carro muito quente seria o nosso efeito estufa, tá? E quando essa radiação sai, que ela tenta sair, que ela encontra o vidro seriam esses gases que causam o efeito estufa,
tá? Então, esse excesso de gás lá na nossa atmosfera, na nossa camada, faz com que o planeta comece a ficar mais quente. Espero que vocês tenham entendido. Bom, agora que nós já falamos sobre o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono, já falamos sobre a poluição do ar, vamos falar um pouquinho sobre as doenças relacionadas ao ar. Não podia faltar, né? O nosso sistema respiratório, turma, ele tem a função de filtrar, né? Filtrar o ar, certo? Só que mesmo filtrando o ar, às vezes acontece de entrar partículas, de entrar gases tóxicos, seja lá o que for, tá? E quando isso acontece, tem duas doenças aí muito famosinhas, chamada asma e rinite. Prazer é nóis, né? Eu sou super rinítica. Enfim, a rinite e a asma são doenças causadas pelo ar, né? Então, se tem poeira, se fulano tá pintando, às vezes aquela partícula da tinta te causa mal, você começa a espirrar feito doido. Vai depender de pessoa para pessoa, às vezes até um perfume, seja lá o que for, causa rinite. A minha tá controlada, e a de vocês aí? Eu sei que na sala tem muita gente que tem rinite, que a gente sempre vê o por aí, né? Bom, então existem as doenças causadas pelo ar e existem as doenças transmitidas pelo ar. Essas doenças são causadas por vírus e bactérias, tá? Quando esses vírus e bactérias ou poeira entram no nosso organismo, a gente tende a espirrar, tossir, enfim, tá? E outra coisa, quando a gente fala, igual eu tô falando agora, se tivesse um microscópio aqui potente para mostrar, né, daria para ver que a saliva tá voando aqui para todo lado e vocês aí do outro lado não tá pegando saliva porque não tá perto de mim, tá? Enfim, isso acontece, né, e é natural do nosso corpo. Então a gente fala, emite saliva, a gente espirra, a gente tosse, a gente só tem que aprender a fazer isso do jeito certo. Então vai espirrar? Né? Vai tossir? Vai falar? Põe máscara. Agora tem que pôr máscara, né? Nesse momento que nós estamos vivendo. Existem muitas doenças aí causadas, né? Transmitidas através do ar. Fiz uma lista e são elas: tuberculose, meningite, gripe, pneumonia, difteria, coqueluche, cachumba, sarampo e a mais famosa, Covid-19. Se você tiver alguma curiosidade sobre essas doenças, quiser estudar, pode estudar. Só não vou falar sobre elas porque o vídeo já tá ficando comprido. Mas enfim, Covid-19. Quero falar um pouquinho sobre ela, né? Todo mundo já tá cansado de saber que é um vírus e que a gente tem que prevenir. Então, como que a gente previne? Lavando as mãos, né? Utilizando álcool em gel quando você estiver na rua e não for possível lavar as mãos. Usar máscaras para não transmitir a doença para outra pessoa e não pegar, tá? Então tem que ter esses hábitos de higiene. Basicamente é isso que eu queria falar para vocês, não vou estender mais porque o tempo aqui já tá estourando. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me chamar.